Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui nesse espaço virtual dessa casa querida, a casa da nossa Ivone Pereira, nosso amado Geipe. Eu me chamo Simone Barros e hoje estaremos juntos fazendo algumas reflexões a respeito de um tema muito interessante, a alegria. E para já iniciarmos as nossas conversas, a nossa página inicial carrega esse título, Alegria Cristã. É a lição 93 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso amado Chico Xavier. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus. João, capítulo 16, versículo 20. Nas horas que procederam à agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperanças. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois. Por tempo determinado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornece caprichos satisfeitos, sem advertência e medidas, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo. É depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que, se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Vamos orar, meus amigos, pedindo ao nosso querido Mestre amado Jesus e a toda a espiritualidade amiga, que possa nesse momento visitar cada lar, cada coração, que conosco nos conecta, trazendo a serenidade e a tranquilidade necessária para ouvirmos as palavras do Mestre, as palavras benditas. Que possamos, querido amigo, ser intuídos e inspirados nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então, para começarmos a conversar,
sobre esse assunto, né? É um sentimento lindo chamado alegria, mas que é interessante, né, a gente reparar que a maioria de nós não se preocupa muito com esse sentimento e não valoriza tanto assim a alegria. Por isso nós resolvemos trazer algumas reflexões, né? A tendência que nós temos, principalmente atualmente, é de deixarmos esse sentimento de alegria no segundo plano, porque o interessante do momento, o que nós ouvimos com mais frequência é a expressão "eu quero ser feliz", né? Esse é um chavão que vem arrebatando multidões e que a gente às vezes também se pega falando, mas a gente não se dá conta do que é e do tamanho, né, dessa responsabilidade do "eu quero ser feliz". Qual é o tamanho disso, né? E a alegria? Onde é que fica a alegria nessa situação, nessa conjuntura? Então, eu penso que esse nosso movimento de estar sempre querendo tudo pronto, tudo à mão, sem muito esforço, né? Essa nossa vida tão corrida e tão de fast food, né? E a gente quer sempre tudo já pronto para servir, pronto para usar, sem ter trabalho de construir. Isso faz com que a gente almeje rapidamente a felicidade, né? E não dê tanta importância assim a esse sentimento chamado alegria. Agora vejamos, nós já entendemos, né, que nossa condição é de caminharmos para a perfeição. Nós somos espíritos imortais que caminhamos para a perfeição. E quanto mais nos aproximamos dessa perfeição, mais felizes seremos. Mas já entendemos também que não é nesse mundo, né? Porque já entendemos que a felicidade não é deste mundo. Então, a felicidade não é deste mundo, mas estamos rumando para ela, da mesma forma que caminhamos para a perfeição. Então, quanto mais eu caminho, mais eu me aproximo da perfeição e desse estado de felicidade. Nós buscamos um conceito de felicidade que nos diz que é um estado durável, de plenitude, né? É um estado duradouro de plenitude e de satisfação. Mas vamos considerar que nós estamos num mundo de provas e expiações. Como a criatura, como eu, terei condições de ter um estado durável de plenitude, de satisfação, num mundo onde temos inúmeras dores, inúmeros sofrimentos, inúmeros dissabores, as inquietações estão a todo tempo nos rodeando, onde as relações sociais são pobres de sentimento de solidariedade, né, de misericórdia. Então, nesse contexto, nesse cenário do nosso mundo de provas e expiações, nós não temos essa condição de estado durável, de plenitude, de satisfação. Mas nós temos a faculdade que nos foi concedida por Deus do livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio e nós temos a autonomia para fazermos adequações e modificações e fazermos principalmente as nossas escolhas no nosso rumo evolutivo, na nossa vida. Então, diante dos sofrimentos, diante das inquietações, cabe a mim, cabe a nós, criaturas, né,
fazer essa transformação, fazer essa transmutação desse sofrimento, dessa inquietação, em situações que vão me trazer estados de alegria, sentimentos de contentamento e que vão me tirar daquele estado de sofrimento, de dor, de inquietação. Então vejamos que pensamos que quanto mais eu faço esse movimento de transformar sofrimento, dor, inquietação em sentimentos de alegria, de contentamento, de júbilo, mais eu vou me aproximar desses estados. Quanto mais eu faço isso ao longo do meu dia, mais oportunidades eu vou ter de ter esses sentimentos ao meu lado, ao meu redor, né? E se eu crio, na verdade, se eu crio esse hábito diário de sempre estar fazendo essa transformação, isso acaba reverberando na minha vida e me traz, né, um estado que ainda não é durável, porque nós somos imperfeitos, né? Mas me aproxima, quase que me aproxima dessa tal chamada felicidade que nós tanto almejamos. Mas veja, ainda não é durável. Eu preciso de um esforço para que essas situações de desconforto, de sofrimento, de inquietação sejam transformadas pelo meu livre-arbítrio em sentimentos de alegria, de júbilo, de contentamento. E quanto mais eu movimento essa roda, quanto mais transformações eu faço, mais eu me acerco, né, desses sentimentos na minha vida. Mas que alegria é essa, né? De que alegria é essa que nós estamos falando? Porque o mundo moderno, ele nos oferece um manancial de escolhas. Veja, a cada toque eu posso me divertir, eu posso passar meu tempo, eu posso me distrair. Mas essas satisfações são tão efêmeras, né? Essas sensações, elas não chegam a ser sentimentos, porque elas não duram muito tempo, elas são logo substituídas por outras, logo temos outras necessidades, né? Da mesma forma que sabemos que também não são os prazeres do consumo, os prazeres do materialismo. Na verdade, é essa necessidade compulsiva que temos de acumular coisas, de ter o mais novo, de ter o melhor, de ter o mais moderno, né? Essa busca frenética de novas experiências excitantes. Isso nos desgasta e nós sabemos que essa não é a alegria que precisamos, né? Joana de Ângeles, um espírito que acompanha Divaldo e dita a maioria dos seus livros, nesse novo livro Vidas Vazias, ela nos traz, no seu capítulo 10, algumas reflexões. Ela nos diz que a aquisição dos recursos científicos ensejaram uma tecnologia superior que se encarrega de modificar as estruturas do pensamento e da convivência mediante o bem-estar, a satisfação das necessidades emocionais. O prazer derivado das conquistas em pauta arrebata e toma conta de muitas vidas, divertindo-as. Em compensação, as lutas severas das existências sociais contemporâneas. Em consequência, são aplicadas horas úteis que deveriam ser direcionadas
para compromissos relevantes, que vão ficando em segundo plano, perdendo o fascínio elevado pela irrelevância da futilidade. A busca pelo novo, por informações rápidas, fragmenta a mente, altera a capacidade do raciocínio, da reflexão. Diminuem os espaços-tempo que deveriam ser dedicados à meditação em torno dos graves compromissos assumidos no mais além. Certamente, alguns desses divertimentos são ingênuos e agradáveis. Nada obstante, vão se transformando em necessidades viciosas. Lindo, né? Esse texto. É muito profundo. Então, nós vemos que não é ali que vamos encontrar esta alegria que estamos falando, esta alegria que estamos nos referindo. Na verdade, esses movimentos que de forma efêmera nos trazem alegria, né? Em busca do dinheiro, em busca do status, em busca de bens, de acumulação, acabam sendo fugas, né, para o meu autoconhecimento. Porque à medida que eu descubro o que me faz bem, à medida que eu me descubro, eu consigo me aproximar mais dessas possibilidades de alegria e contentamento. Por isso, preciso descobrir o que me faz, o que me traz esse sentimento de forma duradoura, né? De forma menos volátil, de forma que ele perdure por mais tempo e que eu sinta vontade de repeti-lo e repeti-lo e repeti-lo para me aproximar desse estado duradouro que almejamos, que é a chamada felicidade. Mas os estados de alegria e de contentamento, eles vão se repetindo, mas sempre de acordo com as escolhas que eu faço para que aquilo aconteça, né? E o que eu posso realizar? E aí vocês podem estar já pensando assim, né? Mas o que eu posso realizar para alcançar, para caminhar em direção a isso? Olha, tem uma dica muito maravilhosa no Livro dos Espíritos, que diz, na questão 919, quando Santo Agostinho diz para a gente: conhece-te a ti mesmo, né? Essa é uma dica muito boa, porque o que vai trazer para minha alma esse sentimento de alegria e de contentamento, cabe a mim descobrir, e não ao outro, né? O outro vai se sentir imbuído de realizar outras coisas diferentes das que eu estou realizando nesse momento, né? Nós precisamos ir nesse caminho de autoconhecimento, de autodescobrimento e buscar a nossa essência, trazer à tona a nossa essência, a nossa autoexpressão, e principalmente buscar aquilo que está ao nosso alcance realizar. Podemos fazer uma pergunta assim: podemos desfrutar da alegria quando? E aí a gente pode pensar: eu posso desfrutar da alegria quando eu aprendo. Eu posso desfrutar da alegria quando eu ajudo, quando eu me dou, quando eu compartilho ou quando eu partilho. Eu posso desfrutar da alegria quando aprendo mais sobre a minha existência enquanto espírito imortal que sou. Eu posso desfrutar da minha alegria quando coloco em prática
as minhas habilidades, os dons que recebi. Se eu sou um excelente músico, eu posso desfrutar da minha alegria com a minha música. Se eu sou um excelente escritor, com as minhas histórias. E cada um, dessa forma, vai trazer para essa sua realidade de vida aquilo que vai transformar o que hoje é sofrimento e inquietação em momentos de alegria, de acordo com as escolhas que vai fazendo. Mas o mais importante disso é a gente pensar o que a gente vai fazer do nosso tempo. Porque, vejam, são escolhas que elas estão presentes, são as escolhas do meu momento presente. Não é um planejamento no longo prazo. É a minha escolha de agora. O que eu faço com o meu momento de agora? E a maioria de nós está planejando muito para frente e esquecendo desse momento de agora, né? De realizar o que precisa realizar, o que precisa lhe dar contentamento e alegria agora, deixando para depois, deixando para quando tiver condição, deixando para um momento seguinte, quando o outro estiver, ou quando eu estiver melhor, ou quando aquela outra situação acontecer. Então, esse adiamento, isso nos traz uma frustração que não ajuda nessa construção dessas transformações diárias do sofrimento em alegria. Então, nós precisamos nos atentar nas escolhas que fazemos de como eu passo o meu tempo, como eu estou passando o meu tempo agora. Como? Quais são as escolhas que eu estou fazendo agora? Para que eu consiga sentir o resultado disso e repetir, e repetir, e repetir. Trouxemos então agora algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo para exemplificar esse contexto onde se encaixa a alegria. Então, no capítulo 5, item 23, né, Tormentos Voluntários, Tormentos Voluntários é o item 23, nós encontramos a seguinte passagem. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, aos gozos materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um gozo antecipado das alegrias celestes. Então, a outra passagem está no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, no item 8, quando Lázaro nos diz: toda a riqueza futura depende do labor atual, que, muito mais que os bens terrenos, nos fará conquistar a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, nela buscareis os suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, mais uma vez aí, trazendo para nós esse entendimento das alegrias celestes. E por fim, no capítulo 17, esse capítulo maravilhoso, Sede Perfeitos, no seu item 10, quando ele fala do homem no mundo, no último parágrafo, ele nos traz: sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede alegres, sede felizes, mas seja a vossa alegria
a que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade, a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, meus amigos, esses exemplos que trouxemos, que estão no Evangelho, só nos dão a certeza de que esse caminho da alegria, quanto mais movimento nós fizermos em busca dele, em busca dessas alegrias celestes, né? Nós estaremos tendo condição de transformar, de transmutar esse estado que para alguns, né, para algumas criaturas, parecem estados intermináveis de sofrimento. Mas está no nosso livre-arbítrio a condição de fazer essa mudança, de transformar isso, né? E aí buscamos Santo Agostinho para refletir. O que eu faço? Como eu me dou? O que há de melhor em mim? O que posso fazer? O que posso deixar para o mundo para que essa alegria transborde de mim? Essa alegria transborda de cada criatura à medida que ela se autoconhece, se autodescobre e devolve ao mundo aquilo que de muito ela recebeu. Me lembro então do violoncelista de Sarajevo, né, que em seu fraque maravilhoso foi tocar nos escombros da Biblioteca Nacional de Sarajevo para aquelas pessoas que estavam na fila do pão. Aquela era a única forma que ele conhecia de elevar o espírito daquelas pessoas, mesmo no meio dos escombros. Era o que ele fazia de melhor, era o que ele tinha de melhor para doar naquele momento. E lá estava ele, né? Linda essa figura, essa imagem desse músico. Então, estamos agora, né, já caminhando para o final do nosso encontro, e eu deixo a pergunta: o que estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, né? Qual que estamos dando para o mundo, o que estamos devolvendo para o mundo? O que nos alegra? O que nos está alegrando hoje? O que nos ergue? Então, me lembro também de um livro que eu li quando era mais jovem, que é a Poliana, muitos de vocês devem conhecer, que era uma menina que fazia o jogo do contente, né? E o seu contentamento e a sua alegria era de tal monta que contagiava todos que estavam ao redor dela. Então, a história da Poliana fala de um sentimento imenso de gratidão, né? A tudo, a criação, da vida, a Deus, a tudo. E por conta disso, por conta dessa gratidão, Poliana tinha um tratamento de gentileza para com todos que estavam próximos dela. É uma obra muito antiga, mas que fala muito a respeito dessa alegria, né? Dessa alegria e desse movimento que ela faz, da gratidão, o fato de eu ter gratidão pela obra, por Deus, por todos que estão ao meu redor, me traz esse contentamento. É natural, eu não preciso de tanto esforço para estar alegre, contente, na medida que sou grato por tudo aquilo que tenho, por tudo aquilo que recebo, pelo corpo que tenho, pela vida, pela minha família. E assim, cada um de nós precisa refletir e caminhar nesse sentido, né? É claro, meus amigos, que quando estivermos transbordando dessa alegria e desse contentamento, olha que maravilha, estaremos muito mais próximos daquele estado durável, aquele estado durável de plenitude e de satisfação que conhecemos como felicidade. Mas ela não é deste mundo. E neste momento nos cabe
transformarmos esses momentos que temos, que hoje são muitos, de dores e sofrimentos, inquietações, em momentos de contentamento, exercitando a nossa gratidão a Deus, exercitando a nossa gentileza nas nossas relações e exercitando essa transformação, esse autoconhecimento do que eu posso deixar de maravilhoso para esse mundo que nos cerca. Para encerrar o nosso momento, eu gostaria de ler para vocês uma passagem que está no livro Alegria e Ação, capítulo 40, no livro Episódios Diários, capítulo 40, Alegria e Ação. É uma psicografia também de Divaldo pelo espírito Joana de Ângeles, e ela nos diz que a alegria espontânea que decorre de uma conduta digna é geradora de saúde e bem-estar. O homem que executa com prazer os seus deveres e sabe transformar as situações difíceis, dando-lhes cor e beleza, supera os impedimentos e facilita a realização de qualquer empresa. A alegria, desse modo, resulta de uma visão positiva da vida, que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. Viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na Terra. Oportunidade superior de ascensão pode ser considerada uma bênção de alto porte, que somente uma conduta jubilosa e reconhecida pode exteriorizar como forma de gratidão. Quanto faças, realiza-o com alegria. Põe estrelas de esperança no teu céu de provações e rejubila-te pelo ensejo evolutivo. Abre-te a outros corações que anelam por amizade e aumenta o teu círculo de companheiros, transmitindo-lhes as emoções gratas do ato de viver. Qualquer ação inspirada pela alegria torna-se mais fácil de executada e aurela-se da mirífica luz do bem. Nem sempre é o fato em si o grande problema, mas o estado de ânimo e a forma de o encarar por aquele que o deve enfrentar. Coloca o toque de alegria nas tuas realizações e elas brilharão, atraindo outras pessoas que se sentirão comprazidas em poder ajudar-te, estar contigo, participar das tuas tarefas. O Evangelho é a boa nova da alegria, pois que ensina a superar a dor, a sombra da saudade e aclara o enigma da morte. Neste, como em todos os teus dias, sê alegre, demonstrando gratidão a Deus por estares vivendo. Vamos então agradecer a Deus Pai, a Jesus nosso irmão, esse momento em que partilhamos de tantos aprendizados. Obrigada, queridos amigos, pela proteção dispensada, pela semente plantada em cada coração. Fica conosco, querido amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.